Ô compadre, senta aí do meu lado, que eu tenho uma história para te contar. Daquelas que só se escuta debaixo da lua cheia, quando o vento uiva forte e o mato parece que tá vivo. Me diz uma coisa, tu tá onde agora? Em casa, na rede, ou já tá no meio do mato, sentindo esse cheiro de terra molhada? E que horas são aí onde tu tá? Tá na hora de escutar essa prosa, porque o que eu vou contar é coisa de arrepiar até os ossos do corpo. Essa história é do Zé da Mata, o cabra que é conhecido por caçar lobisomem lá na Chapada Diamantina. Mas dessa vez não é caçada qualquer não, vice? A fera que ele encontrou era diferente, mais ligeira, mais esperta e mais danada que tudo que já se viu por essas bandas. Agora eu te pergunto, tu já ouviu falar de lobisomem que deixa até caçador com medo? Então fica aí, não desgruda não, que essa prosa é pra gente que gosta de aventura e coragem de verdade. Agora comenta aí, onde tu tá ouvindo essa história e que horas são? Quero saber se tu tá tão arrepiado quanto eu aqui, que nem o Zé da Mata quando sentiu o cheiro da fera na madrugada. Desde menino ouvi histórias sussurradas à sombra das árvores e ao redor das fogueiras da Chapada Diamantina. Histórias que falavam de feras, de seres que andavam entre a gente, só que em formas que a razão não explica. Meu nome é Zé da Mata, e desde que me entendo por gente, eu sou caçador dessas coisas que ninguém tem coragem de encarar. Não é papo de cabra frouxo, não. É coisa de quem conhece a terra, o mato, e sabe que o perigo espreita onde menos se espera. Eu nunca falhei numa caçada, sempre tive a mira certa, o passo firme e o coração valente. Mas tem coisa que nem o mais experiente consegue prever. E essa noite a coisa foi diferente. A coisa me chamou. Sentiu que uma fera andava rondando, uma criatura mais veloz, mais esperta, e que já tinha feito pelo menos um sangue correr. Eu estava na beira da fogueira, o fogo estalando alto, quando o vento trouxe um cheiro estranho, uma mistura de coisa podre com ferro quente. Era um aviso que não podia ignorar. O velho Chico, um cabra que viveu a vida toda ali na região, me falou uma vez que a Chapada tem olhos e ouvidos, e quando algo muito errado acontece, ela mesma avisa quem sabe escutar. E eu escutei. Me levantei sem dizer palavra, peguei meu facão, o rifle que carrego desde os 15 anos, e caminhei para o meio da mata. A lua ainda nem tinha aparecido, mas o céu já mostrava aquela claridade que só a noite sertaneja tem. Um brilho que é quase um convite para o mistério. Enquanto caminhava, os galhos secos estalavam sob meus pés e o silêncio da floresta parecia pesar em cima de mim. Não era um silêncio normal, era um silêncio de espera, de medo preso no ar. Naquela hora, o coração bate forte, a respiração acelera e a gente sabe que não está sozinho. Os passarinhos que antes cantavam sumiram. As corujas pararam de piar. Eu sentia um olhar atravessando as árvores, pesado, penetrante. Foi quando ouvi o primeiro rugido, um som que misturava o uivo de lobo com um grito de dor e fúria. A fera estava ali, próxima, observando cada passo meu. Mas diferente dos lobisomens que eu já enfrentei, essa criatura tinha um jeito mais cruel, mais calculista. Era como se ela entendesse cada movimento meu antes mesmo que eu fizesse. Caminhei devagar, sentindo o cheiro de enxofre no ar, e percebi que não era só uma fera, era uma presença que mudava o mato ao redor, como se a natureza se curvasse diante dela. Eu tinha que agir rápido, mas com cuidado, porque essa não era uma caça comum. Eu sabia que se errasse, não seria só a fera que ia me devorar, mas o próprio mato que me engoliria. Ali, no meio daquela selva de pedra e verde, eu senti o peso de um segredo antigo, uma maldição que andava solta e que eu, Zé da Mata, tinha que enfrentar sozinho. O medo, que antes era um visitante distante, agora estava grudado na minha pele, mexendo com meus nervos e meus pensamentos. Mas a coragem, essa velha amiga, me empurrou para frente. Afinal, se eu fugisse agora, estaria condenando todo mundo que ainda acredita que a Chapada é terra de mistérios.
mas também de quem enfrenta o impossível. A noite estava só começando, e eu, com o coração na mão, me preparei para entrar numa caçada que mudaria para sempre o que eu sabia sobre a escuridão da mata. Naquela primeira noite na mata, eu sentia cada músculo do corpo tenso. Cada som parecia um aviso. O ar estava denso, pesado, e a sombra das árvores parecia se mover de um jeito que não era natural. O que eu tinha ouvido antes, aquele rugido que quebrou o silêncio, não saía da minha cabeça. Era mais do que um uivo comum. Era um grito de fúria e dor, uma força bruta que desafiava o próprio tempo. Eu sabia que estava perto, podia sentir o cheiro forte que vinha da criatura, uma mistura estranha de suor, ferro e enxofre. Era um cheiro que grudava na pele e queimava a garganta, anunciando que ali tinha uma fera que não era deste mundo. Os galhos secos estalavam sob meus pés enquanto eu avançava com cautela, respirando fundo para controlar o nervosismo. Meus olhos, acostumados à escuridão da noite da chapada, tentavam encontrar qualquer sinal, qualquer movimento que denunciasse a presença da criatura. E foi então que eu vi um brilho vermelho, como duas brasas ardentes, surgindo entre as árvores. Meus dedos apertaram firme o cabo do facão, e minha mão direita descansava sobre o rifle. A fera apareceu em um instante, rápida demais, um vulto que quase se confundia com a própria escuridão. Seu corpo parecia coberto por uma pelagem negra, grossa e suja, que reluzia sob a luz da lua que começava a surgir. Os olhos, vermelhos e flamejantes, pareciam perfurar minha alma, e os dentes, afiados como navalhas, brilhavam ameaçadores. Meu coração bateu forte, mas eu não recuei. Sabia que aquela criatura era diferente dos lobisomens que já tinha enfrentado. Ela não só corria rápido, ela pensava rápido, parecia entender cada passo meu antes mesmo que eu desse. Era como se tivesse uma inteligência sombria, uma malícia que transcendia o animal selvagem. A fera não estava ali apenas para lutar. Ela queria jogar comigo, fazer um jogo de caça onde eu era tanto o caçador quanto a presa. Ela uivou novamente, um som que reverberou pelas árvores e fez o chão tremer. Um aviso claro de que eu estava invadindo seu território. Segui o vulto pelas trilhas da chapada, que eu conhecia como a palma da minha mão, mas que naquela noite parecia um labirinto traiçoeiro. A fera desaparecia e reaparecia, quase como um fantasma, deixando para trás pegadas profundas e marcas de garras nos troncos das árvores. Em vários momentos, senti um choque de adrenalina quando ela surgiu bem na minha frente, mostrando toda a sua ferocidade. Naquela hora, só o meu instinto me salvou. Dei um passo para trás, preparando o facão para o ataque. Mas a fera sumiu novamente, deixando um silêncio pesado no ar. Enquanto a perseguição continuava, percebi que aquela não era uma caça comum. A criatura parecia manipular o ambiente ao seu redor, usando a própria mata como aliada. Em um momento, quase caí numa armadilha natural, uma cova coberta por galhos secos e folhas que a fera usou para me derrubar. Só consegui me salvar agarrando um galho forte, sentindo o sangue esquentar meu corpo e o risco da queda mortal. Foi ali que entendi. A fera não estava apenas correndo para se salvar. Ela era uma caçadora astuta, experiente e cruel. O vento uivava pela chapada, trazendo consigo sussurros antigos e histórias esquecidas. A noite estava pesada, carregada de uma energia que eu nunca tinha sentido antes. Enquanto lutava para manter o foco, meus pensamentos foram para minha família, para o povo da região que dependia de mim para afastar o perigo. Sabia que se aquela criatura saísse livre, ninguém estaria seguro. Era uma luta pela sobrevivência, não só minha, mas de toda a chapada. Segui o rastro da fera até o topo de um penhasco íngreme, onde a mata dava lugar a uma visão aberta da floresta abaixo. O luar iluminava o cenário com uma luz fria, quase sobrenatural. Ali, a fera apareceu pela última vez naquela noite,
Seus olhos brilhavam como duas chamas vivas, e seu corpo tenso indicava que estava pronta para o confronto final. Eu sabia que naquele momento não havia mais volta. Era eu ou ela, uma luta que decidiria quem dominaria a chapada. O medo apertava o peito, mas a coragem era mais forte. O silêncio foi quebrado apenas pelo som da minha respiração pesada e pelo rugido da fera que ecoava pelo vale. Aquela noite mudou tudo o que eu pensava sobre o que habitava a mata. Encarei um ser que parecia carregado de uma maldição antiga, uma criatura que não era apenas um lobisomem comum, mas algo muito mais perigoso. E eu, Zé da Mata, estava no meio daquela batalha sem saber se sairia vivo. A caçada estava apenas começando, e o mistério da chapada se aprofundava a cada passo que eu dava. Eu pensei que conhecia a mata como a palma da minha mão, mas naquela noite ela parecia um labirinto feito para me perder. A fera me levava para onde ela queria, como se comandasse os próprios ventos e sombras da chapada. Cada passo que eu dava era vigiado. Cada árvore parecia sussurrar segredos de um perigo invisível. Eu sentia a pele arrepiar, o coração acelerar e a certeza que estava sendo cercado. Nunca me senti tão vulnerável, mesmo depois de tantos anos de caçadas. A fera não só era rápida, ela era esperta, calculista e parecia brincar comigo, levando-me para armadilhas que eu não podia imaginar. Em certo momento, eu segui pegadas que levavam para um caminho estreito, ladeado por pedras soltas e cipós pendurados. Era um atalho que eu conhecia, mas naquela noite parecia que a própria mata estava armando contra mim. De repente, o chão deu uma falsa impressão de firmeza, e eu quase caí numa cova escondida, coberta por folhas e galhos secos. No último segundo, consegui agarrar um galho, sentindo o peso do corpo puxando para o abismo. Meus dedos ardiam, e a sensação de quase morte me fez perceber o quão perigoso aquele jogo tinha se tornado. Levantei-me, com o corpo latejando e a respiração descompassada, e percebi que a fera não estava longe. Seus passos agora soavam como ecos em minha cabeça, uma melodia cruel que me tirava o sono e a calma. Eu não era mais o caçador, era a caça. Sentia que a cada segundo ela aprendia meus movimentos, prevendo onde eu iria pisar, como se estivesse sempre um passo à frente. Isso me tirava do sério. Nunca perdi uma caçada e agora sentia o gosto amargo do medo, do risco real. A noite se adensava e a floresta parecia fechar as portas para mim. Meus sentidos estavam aguçados, cada ruído virava alerta. Uma coruja piou distante e o vento trouxe um cheiro acre, misturado com fumaça e morte. Eu sabia que a fera queria mais do que fugir. Ela queria me quebrar, me cansar, até que eu caísse. Mas eu não podia deixar isso acontecer. Respirei fundo, ajustei o rifle e segui firme, sabendo que a qualquer momento ela poderia atacar. Em um trecho aberto, a lua cheia iluminava a mata como um holofote natural. Ali, vi a fera novamente, parada, olhando para mim com olhos que brilhavam na escuridão. A pele dela parecia se mover, como se fosse feita de sombras líquidas, e um rosnado baixo reverberou pelo ar. Tentei avançar, mas ela foi mais rápida, saltando em direção a mim com uma velocidade sobrenatural. Nos chocamos num combate brutal, corpo a corpo, onde a força e a astúcia se enfrentaram. Eu sentia as garras rasgando minha camisa, a respiração quente da fera no meu rosto, o cheiro de sangue e terra misturados na noite. Cada golpe que eu desferia parecia só irritá-la mais. Foi um teste de resistência, de coragem, onde a linha entre a vida e a morte se tornou tênue. O chão se encheu de folhas pisoteadas e marcas de luta, e o silêncio da mata se quebrou com os nossos rugidos. Quando consegui me desvencilhar, corri para uma área mais alta, um ponto onde eu poderia me proteger e analisar o que estava enfrentando. Meu corpo estava machucado, a camisa rasgada, o rosto suado e sujo de sangue, o meu e o dela. Mesmo assim, minha mente não parava. Eu precisava entender. Aquela criatura não era um bicho qualquer.
Havia inteligência, maldade, algo que ultrapassava o natural. O medo que eu sentia era diferente do medo comum. Era um medo ancestral, como se eu estivesse enfrentando uma força que carregava consigo a escuridão dos tempos antigos. Algo que não podia ser derrotado só com facão ou bala. A mata ao meu redor parecia ganhar vida própria, e eu percebi que a fera tinha mais do que velocidade. Tinha controle. Controlava a escuridão, o silêncio, a própria natureza. Mesmo cansado, ferido, com o corpo clamando por descanso, não podia parar. Minha missão era clara: proteger quem vivia naquela terra, impedir que aquela sombra mortal saísse dali e espalhasse destruição. A caçada virou uma batalha pela sobrevivência, onde o caçador precisava ser mais astuto que a presa, mas a fera não dava descanso. Naquela noite, eu aprendi que a chapada esconde mistérios que desafiam a lógica e a coragem. Que nem todo perigo se revela com facilidade e que, às vezes, o inimigo é mais forte, mais rápido e mais esperto do que a gente imagina. A fera me forçou a enfrentar meus limites, a questionar minha força e a entender que para sobreviver era preciso mais que bravura, era preciso sabedoria. Mas eu não desisti. A luta continuaria e eu sabia que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Eu, Zé da Mata, não seria derrotado tão fácil. A chapada precisava de mim, e eu estava disposto a pagar qualquer preço para manter sua alma intacta, mesmo que para isso eu tivesse que encarar o próprio inferno na mata. A noite já avançava e a luta que eu travava com aquela fera na Chapada Diamantina me levava a lugares que eu jamais pensei pisar. A cada passo, a mata parecia mais densa, mais sombria, como se um véu pesado cobrisse tudo, escondendo segredos que ninguém devia descobrir. A fera me guiava, ou talvez me enganava, pois eu sabia que aquilo não era apenas um jogo de caça, mas um embate contra algo muito maior. Foi quando eu me deparei com a Vila Abandonada, um lugar esquecido pelo tempo, onde as paredes caídas e as janelas vazias pareciam chorar histórias de dor e desespero. Entrei com cautela, sentindo o ar pesado e o cheiro forte de umidade misturado com algo mais amargo, como sangue velho. Os passos ecoavam entre as casas destruídas, e os olhos pareciam me seguir nas sombras. O chão estava coberto de folhas secas e pedaços de madeira podre, e o silêncio era quebrado apenas pelo som distante do vento assobiando pelas frestas. Foi então que percebi os símbolos estranhos pintados nas paredes, figuras desenhadas com um líquido escuro, talvez sangue coagulado, formando círculos e sinais que pareciam abrir portas para mundos que a mente humana não deveria explorar. Enquanto examinava aqueles sinais, uma sensação de pavor tomou conta de mim. Não era só a presença da fera que me amedrontava, mas o peso da maldição que parecia estar impregnada naquele lugar. Tudo indicava que aquela criatura não era um simples lobisomem, mas uma entidade amaldiçoada, talvez até imortal, presa a um ciclo de dor e fúria que transcendeu gerações. A Vila Abandonada era um altar de sofrimento, um santuário profano onde a fera encontrava forças para sua existência sombria. Senti um arrepio percorrer minha espinha quando ouvi um sussurro, um som quase inaudível que parecia vir das próprias paredes. Era uma voz rouca e cheia de ameaça, prometendo vingança e sofrimento caso eu continuasse minha caçada. O medo apertou meu peito e a coragem que me sustentava começou a vacilar, mas eu não podia recuar. Aquele lugar, com seus fantasmas e maldições, era parte daquilo tudo. A fera e aquela vila estavam ligados, e eu precisava entender esse vínculo para ter alguma chance de vencer. Olhei para os lados, tentando encontrar uma saída, mas a vila parecia um labirinto sem fim. Cada ruína escondia uma história de dor, e o ar estava impregnado de uma energia densa, quase palpável, que me fazia sentir como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis.
A fera poderia estar em qualquer lugar pronta para atacar, ou talvez estivesse se fortalecendo naquele ambiente macabro, absorvendo a energia das almas presas naquele lugar. Enquanto caminhava entre as ruínas, meus pensamentos voltavam para minha família e para todos que dependiam de mim para manter a segurança da região. A responsabilidade pesava, mas também me dava força. Eu precisava ser mais do que um caçador. Precisava ser um guerreiro contra a escuridão que ameaçava engolir a Chapada Diamantina. Cada passo era um desafio, cada respiração um combate contra o medo que tentava me dominar. O silêncio da vila foi quebrado por um som distante, um uivo triste que se misturava com o vento. Era um chamado, uma saudação à fera, ou talvez um aviso para mim. A lua cheia iluminava os destroços com uma luz fria, revelando sombras que pareciam dançar e zombar da minha presença. Eu sabia que estava perto do coração daquela maldição, e que a verdade que eu buscava poderia ser mais terrível do que eu imaginava. Naquele momento, entendi que a caçada não era apenas uma luta física, mas uma batalha espiritual, uma guerra contra forças que transcendem o entendimento humano. A fera que eu perseguia era um símbolo de algo mais profundo, um reflexo da escuridão que habita nas sombras da alma e da natureza. Para vencê-la, eu precisaria mais do que armas. Precisaria de coragem, sabedoria e talvez até ajuda de forças que eu ainda não compreendia. A vila abandonada se tornou um ponto de virada na minha jornada. O que antes parecia apenas uma caça, agora se transformava em uma missão para desvendar mistérios antigos e enfrentar horrores que ninguém ousava contar. Eu, Zé da Mata, estava no meio de uma trama que misturava passado, presente e destino, e sabia que dali para frente nada seria igual. A fera havia me levado até ali por um motivo, e eu precisava estar pronto para enfrentar o que quer que estivesse escondido nas sombras daquela vila amaldiçoada. O medo e a dúvida me visitavam, mas a chama da determinação queimava mais forte dentro do meu peito. E batalha estava longe de acabar, e eu estava decidido a encarar o que fosse preciso para proteger minha terra e meu povo. A lua cheia estava no alto do céu, iluminando a Chapada Diamantina com uma luz prateada que parecia ao mesmo tempo bela e ameaçadora. Eu estava no topo da montanha mais alta, sentindo o vento frio cortar minha pele suada e o coração batendo forte no peito. O silêncio da noite era profundo, quase palpável, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração. Sabia que a fera estaria ali, em algum lugar nas sombras, esperando o momento certo para atacar. Não havia mais volta. Aquela seria a batalha final, o confronto que decidiria não só minha vida, mas o destino de toda aquela terra que eu amava. Me preparei, ajustando o rifle e segurando firme o facão, sentindo o peso das armas como se fossem extensões do meu próprio corpo. A adrenalina corria nas veias, misturada com uma mistura estranha de medo e determinação. Aquela criatura era diferente de tudo que eu já tinha enfrentado. Maior, mais feroz, com olhos que brilhavam como brasas ardentes e garras afiadas como lâminas prontas para cortar o próprio vento. Eu podia ouvir seu respingo nas folhas, o sussurro de seu movimento furtivo, e sabia que ela sentia meu cheiro, minha presença ali em cima. De repente, um rugido rompeu o silêncio da montanha, um som que fez o chão tremer sob meus pés e meu sangue gelar de medo. A fera apareceu, um vulto sombrio que parecia se fundir com a própria escuridão. Seus olhos brilhavam intensamente e seu corpo musculoso estava tenso, pronto para o ataque. O confronto era inevitável. Sentia a energia da batalha pulsando no ar, uma mistura de vida e morte que só quem já encarou o perigo conhece. Lutamos corpo a corpo, num embate brutal onde cada golpe podia ser o último. O som dos nossos rosnados e gritos se misturava com o farfalhar das folhas e o estalo dos galhos quebrados.
Senti as garras da fera rasgarem minha camisa e minha pele, o calor do seu hálito perto do meu rosto, o peso da força dela tentando me dominar. Mas eu não ia ceder. Usei cada gota da minha experiência, cada ensinamento aprendido na mata para me esquivar, atacar e resistir. A luta era uma dança selvagem entre homem e besta, coragem e instinto, luz e sombra. No meio daquele confronto, o tempo parecia desacelerar. Cada movimento era calculado, cada respiração pesada era um desafio lançado ao destino. Eu sentia a presença da fera como uma força antiga, carregada de um ódio que transcendia a vida, uma maldição que a mantinha presa àquela forma monstruosa. Sabia que vencer não seria apenas derrotá-la fisicamente, mas quebrar o ciclo de dor e fúria que a consumia. Finalmente, depois de uma luta que parecia interminável, consegui encontrar uma brecha. Um golpe certeiro, um movimento rápido, e a fera cambaleou, ferida e exausta. Vi nos olhos dela uma mistura de raiva e medo, como se entendesse que aquela batalha estava perdida, mas ao invés de fugir, ela se arrastou para as sombras, desaparecendo na escuridão da montanha. Foi ali que ouvi um riso baixo, arrepiante, que fez meus pelos se arrepiarem. A certeza de que aquilo não era o fim, mas apenas uma pausa na guerra que ainda estava por vir. Quando voltei para a vila, meus ferimentos doíam, mas minha mente estava inquieta. Aquela batalha havia mudado algo em mim, algo que eu ainda não conseguia entender completamente. A fera, apesar de caída, continuava viva, e a sensação era de que ela carregava um segredo sombrio, um mistério que a Chapada ainda guardava às 7 chaves. Eu, Zé da Mata, sabia que aquela caçada estava longe de terminar. A mata e suas sombras ainda escondiam horrores que eu teria que enfrentar, e a coragem que me sustentava teria que ser renovada a cada noite. A luta sob a lua cheia foi mais do que um confronto físico. Foi um choque de forças antigas, uma prova de resistência e vontade. E enquanto eu me recuperava, sentia no ar a promessa de que a fera voltaria, mais forte e mais perigosa, e eu teria que estar pronto. Porque na Chapada Diamantina, algumas feras nunca morrem, e a escuridão sempre encontra um jeito de voltar. A fera caiu naquela noite, cansada, ferida e arrastando-se pelas sombras da Chapada Diamantina. Eu senti que, por um instante, a batalha havia terminado. Meu corpo doía por todos os lados, a roupa rasgada colava na pele molhada de suor e sangue, e o silêncio que tomou conta da mata parecia um prêmio pelo esforço. Mas enquanto eu observava a criatura sumir na escuridão, um calafrio percorreu minha espinha. Um riso baixo, sombrio e cruel ecoou pelo vento, como se a própria noite estivesse zombando da minha vitória. A certeza me golpeou. Aquilo não era o fim. A caçada ainda estava longe de acabar. Voltei para a vila com as cicatrizes que carregaria para o resto da vida, não só no corpo, mas na alma. Sabia que a fera representava muito mais do que um perigo físico. Ela era um símbolo de uma maldição ancestral, um guardião de segredos que a Chapada Diamantina tentava esconder desde tempos imemoriais. Aquela noite havia revelado a face de um terror que transcende a matéria, uma sombra que persiste mesmo quando parece derrotada. Cada passo que eu dava na vila abandonada me lembrava que aquela luta era eterna, que a escuridão tinha raízes profundas na terra que eu chamava de lar. À medida que os dias passavam, o medo e a dúvida tentavam se instalar em meu coração, mas eu me recusava a ceder. A mata, com seus mistérios e segredos, continuava a sussurrar histórias esquecidas, e eu sentia que precisava estar atento, preparado para o que viesse. Cada noite de lua cheia trazia o mesmo frio na espinha, a mesma sensação de que os olhos da fera, ou de algo ainda pior, me observavam das sombras. A Chapada guardava um mistério que eu ainda não podia desvendar completamente, um enigma que unia passado e presente, luz e sombra, vida e morte. Eu me tornei mais do que um caçador. Virei guardião daquela terra, um homem marcado pelo destino e pela coragem.
Sabia que não poderia enfrentar sozinho as forças que habitavam a Chapada, e comecei a buscar conhecimento em velhas histórias, em rezas antigas e em quem ainda guardava a sabedoria dos ancestrais. Cada pedaço de informação era uma arma contra o desconhecido. Cada segredo revelado um passo rumo à proteção do meu povo e da minha terra. Mas a fera, aquela criatura que eu enfrentei naquela noite, continuava presente, como uma sombra que nunca desaparece completamente. Seu riso ecoava em meus sonhos, um lembrete constante de que o perigo estava sempre à espreita, esperando o momento certo para voltar. E eu, Zé da Mata, sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Que a mata, com toda a sua beleza e mistério, escondia horrores que ninguém deveria conhecer, e que eu teria que enfrentar tantas vezes quantas fossem necessárias para manter a luz acesa naquela escuridão. A Chapada Diamantina não é só terra de belezas naturais, é palco de uma luta antiga entre o bem e o mal, entre o homem e as forças que tentam dominar o mundo invisível. Minha história, minha luta, é parte desse conflito eterno. E enquanto eu respirar, enquanto o coração bater forte no peito, estarei pronto para encarar o que vier. Porque no fim das contas, é isso que significa ser Zé da Mata. Um homem que desafia a escuridão, mesmo quando ela parece invencível. A caçada terminou? Talvez para agora. Mas eu sei que, nas sombras da Chapada, a fera aguarda, silenciosa, paciente, pronta para ressurgir. E eu estarei aqui, esperando também, porque essa é minha missão, meu destino e minha maldição.